Olá, seja bem-vindo ao Muito Além de um Projeto, um podcast da Sala de Arquitetos. Hoje vamos conversar sobre as tendências globais que moldam a moda e influenciam nossos projetos arquitetônicos. Eu sou Meg Dalbó, da Sala de Arquitetos. Neste episódio, tenho o prazer de receber as arquitetas Dayana Balestro e Flávia Matana, além do nosso convidado especial, Pedro Sebe, que traz a sua rica experiência na interseção entre a moda e o comportamento. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente. Flávia. Tudo bem, Tudo Meg? bom? Tudo ótimo. Então, eu sou a Flávia Matana, sou formada pela Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no ano de 2002, então tenho 23 anos de formada. Desde o início já fui bem direcionada à arquitetura de interiores, apesar de que naquela época isso não existia praticamente como foco da maioria, né? Então, sempre tive esse olhar, né, bem direcionado. A gente vai aprendendo ao longo da vida e da experiência, porque realmente naquela época nem existia no currículo, né, arquitetura de interiores. Verdade. Então, é isso aí, a nossa caminhada por essa vida é isso, né, a gente ir experienciando as coisas e chegando a um direcionamento de onde a gente quer focar. Faz um belo trabalho. Obrigada. Dai? E eu sou a Dayana Balestro, sou formada pela UX, me formei em 2009, então acho que faz um pouquinho mais de 15 anos, 16 anos que eu sou formada. Trabalho bastante na parte de interiores, comercial também, e enfim, acho que até a minha relação, com arquitetura e moda, acho que é uma coisa que está muito ligada. Enfim, a gente vai falar, né, no decorrer do programa, enfim, mas eu acho que não tem como relacionar uma coisa sem estar ligada com a outra. Arte, moda, arquitetura. Tendências. Gosto muito de tudo isso. Também faz um belo trabalho. Pedro? Tudo bem, Meg? Tudo bem. Então, sou o Pedro, eu sou formado em Administração de Empresas pela ESPM. Depois tive uma experiência fora, onde eu fiz marketing na ESSEC em Paris. Morei lá na França por 4 anos. Foi lá que entrei assim e me aprofundei nesse universo de moda, além de DNA, né? Porque minha família vem desse setor, então é algo que eu nasci entre fábrica de tecido, fábrica de confecção, varejo de moda. Então é uma coisa que faz muito parte da minha vida desde pequeno. Mas foi na França que efetivamente eu adentrei assim como profissional nesse universo. Trabalhei lá na Quicksilver Europa, na L'Oréal. Aí voltei, concluí meu curso aqui de marketing, fiz lá o Master em Marketing na ESSEC em Paris, depois concluí na SPM aqui, fiz pós-graduação em Gestão, e estamos aí agora nessa peleia desse reposicionamento da Manhã Bosco. É um desafio que eu assumi em 2016 e tem sido super gratificante. E, além de tudo, eu acho que vem muito ao encontro assim, do que a gente vai conversar hoje, porque o Manhã Bosco ele tem elementos de arquitetura que eles são muito símbolos de valores da empresa, de valores de continuidade. Ontem a gente estava mesmo falando da escada helicoidal, por exemplo, o quanto ela representa o infinito, que é um símbolo de arquitetura, que representa uma reinvenção e que está ali dentro do ambiente de moda, que tem um porquê muito legal de estar naquele local. Então, eu acho que são assuntos extremamente ligados e é um prazer estar aqui com vocês. E é um currículo, né? Acho que é a pessoa certa para falar sobre esse tema hoje, né? Super. E eu sou Meg Dalbó, também sou formada pela UX em 2013, sou pós-graduada pela Unicinos, aí em prevenção contra incêndio, né? Então, um ramo totalmente diferente do que a gente vai falar hoje, mas há 5 anos que eu venho trabalhando mais diretamente com projetos de interiores e, né, como mulher, a gente vai acompanhando a moda, né? Então vai acompanhando desfiles e mesmo pela nossa graduação, acho que a gente percebe muito a relação entre os temas, né? Entre moda, artes e arquitetura, principalmente quem fez no Campus 8, né? Então a gente não tem como desconectar uma coisa da outra. Então é muito viva nessa relação. Bom, vou fazer a introdução ao tema, então.
Tendências do mundo influenciam tanto o vestuário quanto a arquitetura. Hoje vamos discutir como comportamentos, referências estéticas, técnicas e materiais vistos em diferentes culturas moldam a moda e refletem nos projetos arquitetônicos. As influências podem vir de tudo: paletas de cor que emergem nos desfiles, materiais sustentáveis inspirados em práticas artesanais, estilos urbanos que viram inspiração para espaços residenciais. Vamos explorar essas conexões de forma poética, leve e conectada com a prática profissional. Este episódio é patrocinado pela Cadeirode. Há 30 anos atuando no mercado de mobiliário corporativo, a Cadeirode oferece soluções completas como cadeiras ergonômicas, mesas, divisórias piso-teto, cabines privativas e mobiliário corporativo planejado. Com sede na Serra Gaúcha, a marca alia design, qualidade e funcionalidade para transformar ambientes profissionais. Conheça mais em cadeirode.com.br ou no Instagram, @cadeirodeoficial. Bom, vamos começar as perguntas. Pedro, dizem que a moda ela veste o nosso corpo e a arquitetura ela veste o nosso espaço. Como é que é essa relação para ti, trabalhando com moda em um espaço que ele é um ícone de Caxias do Sul, principalmente nesse momento que está sendo tudo muito reformulado? Como é que é para ti essa relação? Pô, eu acho que é justamente isso. O morar e vestir, eles fazem parte da nossa vida, né? Eu acho que a arquitetura vai muito em como a gente ocupa o espaço, como a gente define o espaço, e a moda é muito sobre ocupar esse espaço. Então, elas são uma constante na nossa vida, né? E são reflexos de um espírito de tempo. Eu acho que quando a gente fala em moda e fala em arquitetura, eles são um zeitgeist, é um reflexo sociocultural na veia, imediato. Isso reflete em cor, em textura, isso reflete no design do mobiliário. Acho que tu vai desdobrando e é uma coisa quase que sem fim, né? É uma pauta quase que sem fim. E, enfim, eu acho que a moda tem uma peculiaridade nesse contexto que ela é mais rápida, né, do que a arquitetura. Ela consegue transmitir mais papum. Isso aí. Mas trazendo isso para o Manhã Bosco, o que eu vejo? Eu acho que tem o papel curatorial, que vale tanto para mim como profissional de varejo de moda, quanto para Flávia, quanto para Meg, quanto para ti, Dai, que é essa questão curatorial, de entender a pessoa, de entender a identidade de quem vai habitar aquele espaço e o que faz sentido para ela. Exatamente. E na moda é super isso, né? A gente precisa entender o nosso consumidor e traduzir o que é tendência para o nosso mercado. O trabalho, ele como princípio, ele como fundamento, assim, ele é muito similar, assim, é ter um olhar sensível, ter um olhar cuidadoso, observar, sempre bebendo de diferentes fontes. Eu acho que para quem trabalha tanto com moda quanto com arquitetura, o beber de diferentes fontes é o mais importante, porque no final das contas a gente está falando sobre movimentos socioculturais e como eles refletem no morar e como eles refletem no vestir. E tu vês toda uma mudança, uma alteração num prédio icônico em Caxias, né? Então, para ele atender uma nova fase do Manhã Bosco, como é que foi para ti fazer essa transição do edifício para que ele continuasse com as características dele, que não são as características de hoje, né? Então, do movimento de arquitetura neste momento, mas tu conseguiu traduzir muito bem e trazer ele para também ter tudo que tu tem lá dentro funcionando de uma maneira que hoje é muito nossa, né? Muito nosso movimento atual. O que eu vejo, assim, trazendo pro prédio, assim, pra esquina. Eu acho que foi, de certa maneira, um zeitgeist. Ele refletiu um espírito do tempo. E ela conversa muito bem com esse espírito do tempo. Porque a Manhã Bosco, até pouco tempo atrás, a gente teve a lei da despoluição visual. Vocês na arquitetura acompanharam isso. A Manhã Bosco foi precursora na lei de despoluição. Tinha um super outdoor ali na frente. A gente foi os primeiros a tirar aquele super outdoor. Aí a gente buscou um resgate, assim, com muita cor num primeiro momento, e depois a gente veio para um resgate totalmente limpo, totalmente branco, que daí a gente puxa para questão de minimalismo, questão de até de necessidade de respiro que a cidade tem, né? De limpeza, de respiro, de até provocar reflexões sobre... Quando a gente fez a defesa do branco junto ao Compact, foi muito isso. Dizendo, cara, a gente já tem um overload de informações, Isso quer dizer. vamos limpar.
Vamos voltar para a origem. Daí a gente buscou na origem do prédio. O prédio era cinza e branco. Ele não era branco e cinza, ele era cinza e branco. E agora a gente está indo para todo branco. Então a gente vai ter um restauro agora, a gente vai deixar ele todo branco, muito puxando esse movimento do Art Deco e como ele é de verdade em Miami, como ele se reflete de verdade no movimento em si, né, da arquitetura e na característica do Art Deco. Então eu acho que é uma conversa aberta e é um espírito do tempo. Então, através da arquitetura também, do elemento arquitetônico que é o prédio, que é a esquina, e que faz essa combinação daquela esquina Art Deco com aquele prédio um pouco mais, não sei se colonial, eu não sei a nomenclatura daquilo, mas ele não é Art Deco e ele também não é... Tem né, uma mistura daquela época, né, na construção, que a gente não tem uma definição exata de um estilo. Exato. Então, E não tem problema, né? Ali tem um pouco de cada naquele prédio da Montauri só. Eu também não consigo definir ele. Ele é uma mistura. Bem isso. Mas fazer esses dois elementos conversarem, a escada também. A escada é catalogada no Modernismo Nacional. A gente fez um restauro lindo. Sim, é linda. E ela estava totalmente escondida, né? Eu me lembro quando eu entrei, tinha um provador, aí tinha escada, ela estava sufocada entre aquele provador e a outra parede. Aí, num primeiro momento, a gente tirou o provador, depois a gente fez ela espelhou ela toda para dar mais essa noção de profundidade do elemento. Ela é super bacana, porque ela é toda suspensa, né? Resgatou, eu jurava que aqueles degraus eram de concreto, por exemplo, e eram de madeira, uma madeira linda. Então, quando a gente foi também restaurando, a gente foi descobrindo elementos arquitetônicos muito mais ricos do que eu imaginei que eles eram, assim, muito mais significativos também. Então, enfim, eu acho que super conversa, assim, a arquitetura com a nossa proposta de curadoria, de posicionamento de marca, porque ela é um reflexo do que a gente quer para a cidade, sabe? Eu acho que, enquanto marca de varejo, a gente se relaciona muito através da esquina, porque a esquina é uma passagem obrigatória de todos nós. De todo mundo de Caxias passa ali, né? É o prédio mais icônico de Caxias. E que influencia, né? A igreja, a catedral, é todo o coração de Exatamente. Caxias. Aquela silhueta urbana é muito legal, né? A Manhã Bosco, daí tem o campanário, a igreja, a casa do bispo. É super bonito aquela silhueta urbana. Né? E é bem isso como tu disse, não precisa de mais cores para mostrar toda a importância que tem aquele prédio, toda a beleza que tem aquele prédio, sabe? Eu reparando esses dias as fachadas que eles fazem na Páscoa, eu digo, gente, parece que eu tô na França, parece que eu tô, sabe, em Paris, enfim, é aquele cuidado, Dia dos Namorados, eu acho que tem também essa pegada comercial, né, querendo ou não, Precisa ter. né, mas eu acho que não só valorizou mais ainda o nosso centro de Caxias, né? Sim, eu acho que a gente tem esse papel de abrir esse diálogo e de fazer o passeio pelo centro ser interessante. Eu acho que é muito rico, assim, tu tá com teus filhos, por exemplo, e aí tu passar por ali, ele ter vontade de passar pelo centro, porque ele quer ver a decoração do Manhã Bosco. Isso aí, eu acho que tu cria uma relação afetiva da cidade com a pessoa através de um prédio que é uma loja, tudo bem, a gente tem, claro, precisa vender, a gente precisa dar resultado, óbvio, claro. Mas essa questão de usar a arquitetura ao nosso favor e usar também a localização e a esquina, o simbolismo daquilo, em favor da cidade, para a comunidade passar a se relacionar melhor com a cidade. E aí o exemplo tem o poder, né? Porque o exemplo se dissemina. Então, Foi uma reação em cadeia, né? De outros prédios também percebendo que por trás daquelas fachadas, né? Que eram praticamente uma poluição urbana, tirando... Tu tinha um prédio lindo que podia ser restaurado e valorizar a marca. Exatamente. Né? E valorizou muito o centro, né? Eu me lembro da primeira decoração há 2 anos que a Beretta fez também. Eu liguei pra eles, eu disse, cara, tá lindo o prédio, porque eles botaram todo branco, fizeram um laço maravilhoso lá na frente. Daí eu liguei e disse, nossa, eu achei muito bonito, achei elegante, me chamou muito a atenção, ela ficou super satisfeita. Mas eu acho que é o exemplo que arrasta, assim. E eu fiquei super feliz depois com o restauro do Eberly, que aconteceu um pouco depois da gente ter feito toda essa limpeza. A própria iluminação das igrejas em Caxias, eu acho que é sensacional, porque são lindas, né? São Pelegrina é linda, Catedral é linda, então isso faz parte de um centro mais iluminado, mais vivo, mais interessante. Exato.
Meg, se tu me permite, então, eu fazer uma ponte aqui Claro. com isso que o Pedro está falando, que eu acho que é uma tendência mundial que a gente tem desse resgate às raízes e à origem. E isso que tu está relatando, Pedro, nada mais é do que isso, porque a maneira como a gente se veste e a maneira como a gente decora ou constrói a nossa casa, que é a nossa proteção, o nosso invólucro, nada mais é do que um resgate da própria identidade, né? Claro. E a gente está num mundo de tanta diversidade que chega um momento que as pessoas precisam retornar a essa Olhar para raiz, dentro de si. né? Para ter essa identificação mesmo de onde eu vim e para onde eu vou. Então, essa é a leitura, né, que a gente tem que ter da tendência do para onde estamos indo. A gente não tem como olhar para frente sem saber a nossa história. E tu fez isso, e tu, junto com a tua família, logicamente, é uma história muito bonita. E eu me permito dizer isso porque eu sou praticamente a mais velha da mesa. Então, a Mãe Bosco foi também local de passeios da minha infância. Eu acompanhei essa história também. Tem uma memória afetiva para todo mundo. Exatamente, né? exatamente. Não é desconectado, não é só a família Mãe Bosco, né? Isso. E essa ressignificação da moda, do estilo de roupas, de vestuário que a Mãe Bosco tem hoje, ela também reflete na arquitetura. A gente vê que isso foi uma coisa que foi caminhando junto. Perfeito. Então, não tem algo que se destaque. É uma coisa que está conectada, né? Então, foi muito bonito, assim, é uma caminhada linda, não só do Mãe Bosco aí, como vários prédios que tem na cidade. Eu acredito que isso esteja sendo uma prática muito mais usual, mas que vem dessa sede de busca e resgate da identidade. Perfeito. Eu acho que tu disse tudo, assim. Eu acho que as empresas centenárias, as empresas longevas, elas têm muito essa coisa da valorização da raiz, da ressignificação do vínculo também, porque não adianta eu ter a raiz só com uma geração mais velha e não conseguir ressignificar e trazer esse vínculo afetivo através de uma decoração de Páscoa que seja, que simbolize por teu filho. Mas ele criou um vínculo ali. Aquele vínculo está criado, está registrado na memória. A decoração de Páscoa do Mãe Bosco, o espetáculo de Natal que o Mãe Bosco idealizou e que hoje se tornou um espetáculo da cidade, mas foi idealizado lá. O Mãe Bosco é cenário. Então, é uma questão de, primeiro, realmente cultivo de raízes e ressignificação de laços para que essas raízes elas se mantenham profundas, assim. E a moda acaba refletindo, porque a gente fez todo o reposicionamento mercadológico pensando em como conversar com as novas gerações, porque senão as marcas morrem junto com os seus clientes fiéis. E a gente não pode, né? A gente precisa repensar estilos, a gente precisa repensar mix, é um trabalho constante. Varejo é dia a dia, né? Varejo não eu sempre digo, apesar da empresa ser longeva, a cada 6 meses a gente cria uma nova, né? Porque uma coleção é uma nova aposta, é um novo negócio que tu cria. Cria do zero. Se a coleção se as pessoas não gostarem da coleção que tu está propondo ali, não vai dar certo, entendeu? A conta não vai fechar. Isso aí. Então... E o mais legal, eu acho que tu conseguiu manter, por exemplo, assim, a minha mãe, né, as nossas são frequentadoras do Mãe Bosco a vida toda. E não deixam de ir agora, porque ainda tem lá o setor dos tecidos, tem o setor que tá, enfim, da parte de lençol, cama, mesa, sabe? Sim. Tem para todos os públicos, todas as idades. Eu acho que vocês estão, assim, muito, muito, muito de parabéns mesmo. Que bom, fico feliz de ouvir vocês. E aí, isso que ele falou da escada, por exemplo, é uma coisa que no nosso dia a dia da arquitetura é realmente o que a gente se depara na questão das reformas, que é essa memória afetiva, que é tu valorizar aquela peça que tem uma história, que tem um valor simbólico e reformular ele para uma cara atual. Né? Que é o que eu sempre falo, que é o conservar melhorando. Eu acho que essa é a chave, assim, da gente ter essa identidade como uma força, né, Isso aí, Pedro? sem perder, né? Sem perder essa identidade que tá forte. Não, total. E como a moda é muito efêmera, assim, e aí eu trago isso porque é um movimento que eu tenho visto muito dentro das casas de moda. O quanto elas têm usado a arquitetura
para se firmar na lembrança dos consumidores, para aprofundar aquela relação, que não é só tu ir numa loja e comprar uma bolsa, mas é tu viver aquele universo. Então, A experiência do espaço. vem a Chanel com todas as ações que eles fazem na Riviera Francesa para mostrar um pouco o que seria uma casa de praia da Chanel. A Giorgio Armani faz isso muito bem. A Dolce & Gabbana faz isso com excelência, nesse maximalismo deles. Então, cada marca na sua proposta de estilo, usando a arquitetura, o Café Lacoste, sensacional. É pura arquitetura aquilo, né? Essa parada. Tem muitas marcas que agora estão tendo a casa, né? Então, a cara da casa. Exatamente, para tu adentrar naquele universo para além do que tu veste. Para tu realmente entender, cara, como é que a Gabrielle Chanel ia morar. Daí tá ali, tá posto, sabe? É verdade. E para além da loja, né? Que daí é uma arquitetura comercial, mas para além da loja. O que seria um café, um restaurante, uma casa, né? Uma casa de praia. E assim elas vão indo nessa intersecção. E o quão maravilhosa tem sido isso para elas, né? Porque realmente eu acho que a moda tem ido para um caminho de muita presença e de muitos propósitos e significados. E o se sentir em casa é onde tu tá mais à vontade, né? No teu universo. Então elas estão querendo fazer com que as clientes se sintam na casa delas. Na casa da marca, se sentindo em casa, entendeu? É verdade. Gurias, na moda, o que mais vocês enxergam como tendência que vocês conseguem trazer para os projetos de vocês? Olha, eu acho que tem hoje um movimento muito forte do feito à mão, né? Dessa questão toda de colocar a energia do humano no vestuário. E eu acho que isso é um ponto de conexão da moda e da arquitetura. Né? É isso que eu falei antes, assim, é a gente ressignificar a casa do cliente, mas sem perder a questão da memória. Então, respeitando mesmo e valorizando, e é lógico que a gente não vai ficar incentivando velharias, né? Não é isso, né? Não é um movimento contra a renovação, não, muito antes pelo contrário. Mas a sustentabilidade, ela passa por aí. A gente teve, a semana passada, aqui em Caxias, a visita do CAL, né? E tivemos, então, uma caminhada ali pelo centro. Inclusive, a gente viu várias construções onde a cidade iniciou, que foi ali na frente do Pompeia, que, para minha surpresa, eu não tinha tido essa consciência. A gente fica com essa coisa coletiva de que a praça é o ponto central, o Marco Zero, né? E, na verdade, começou lá no Hospital Pompeia. E a Júlio de Castilhos, inclusive, foi toda ela plainada, né? Ela era toda íngreme, com desníveis, enfim. E isso foi uma caminhada muito bacana que a gente fez e que remete muito a essa questão da memória. E também tivemos uma palestra a respeito da sustentabilidade da energia fotovoltaica, que é uma coisa que vai contra o nosso pensamento hoje. A gente acha, não, energia fotovoltaica, então, as construções novas, todas que são sustentáveis, não. A sustentabilidade justamente é tu pegar um prédio antigo e transformar ele né, para ser sustentável, colocando essa energia fotovoltaica em cima. Então, eu acho que isso é o que é o ponto de conexão entre a moda e a arquitetura também. Nessa tendência de, sim, o feito à mão. Sim, vamos renovar um prédio que já existe. Não é botar tudo abaixo e começar do zero, né? A gente tem que valorizar o que realmente a gente já tem como riqueza. Verdade. Pra ti, daí? Eu acho, na verdade, como agora pensando na questão mais interiores, eu vejo muito, era o que a gente estava até falando antes, a forma como o que eu visto, o que eu gosto, o que eu imprimo para os meus projetos, né? O cliente que vai me procurar, eu acho que a gente tem que ter essa conexão também um pouco no que porque, não, querendo ou não, a forma como eu me apresento para o meu cliente, o que eu quero mostrar, já é o meu cartão de visita, sou eu, né? E aí sim o cliente ele já vai poder dizer assim, não, esse estilo nem gosto, não vai ter aquela conexão inicial, assim, com qualquer outro profissional, né? Que a gente tem que bater, a gente tem que se identificar de certa forma, né? Então, eu acho que, pra mim, assim, uma das coisas que
eu vejo muito, por exemplo, o estilo, até às vezes o cliente que vem me procurar, que eu digo que já não tem nada a ver comigo esteticamente, eu digo, não, gente, não vai dar certo. Né? A moda reflete muito, né? Porque o que a gente tá vestindo, a gente também tá construindo. Pode ter certeza que, por exemplo, tem estilos de arquiteta, por exemplo, que já veste mais texturas, mais peles, mais cores, mais estampas. O projeto, ele vai ter mais refletir. de LED. Ele nunca vai ser minimalista. Ele não vai ser, exato. Né? Porque ele tá repassando e tá imprimindo aquilo que a pessoa é. Então, para mim, assim, arquitetura e moda, eu acho que é o principal, é o início. O início nesse primeiro contato, assim. Enfim. E para ti, Pedro, a arquitetura em si já refletiu em mudanças na estética da moda? Tu já olhou alguma coisa que está sendo de movimento, de arquitetura e pensou, isso influencia pra gente? Tem muita marca, por exemplo, agora que tá bebendo dessa onda futurista, assim, sabe? Que vem do uma Zaha Hadid da vida, assim, sabe? Então tu pega uma Paco Rabanne e parece que tu tá vendo um prédio da Zaha Hadid. Então, eu acho que tem essa troca, assim, é uma via de duas mãos. E no frigir dos ovos, eu acho que tudo representa, tudo significa e tudo comunica. O que tu veste, onde tu mora, as coisas que tu escolhe para tua casa. E eu acho que esse é o paradoxo fenomenal, assim. Porque tudo são escolhas, né? O que tu veste comunica. Como tu veste um espaço também comunica. Então, para além de resguardo de memórias, ela tem também o que tu anseia para o mundo de amanhã, o que tu anseia para o futuro dos teus filhos. Eu acho que tem toda essa convergência assim, de desejos dentro das escolhas que a gente faz para o nosso guarda-roupa e para nossa casa. E tu vê essa conexão no teu dia a dia, assim, pessoal agora? Muito, muito. Eu acho que... O que tu veste, onde tu mora, tudo tá conectado. Tudo tá, no meu caso, tá conectado. Tá conectado 100%. E eu acho que só o que eu falei antes, a moda, ela é um pouco mais rápida em traduzir, né? A mudança sociocultural. Porque a moda é fluida, 100% fluida. A arquitetura é um pouco mais permanente. Então, a escolha, ela é um pouco mais pensada. Né? Porque tu não tá construindo pra tua estação, tu não tá vestindo pra tua estação. Isso aí, não muda a cada 6 meses, né? Cara, é difícil. A temporalidade é um pré-requisito muito importante na arquitetura. Que a moda talvez não tenha tanto, porque a moda é movimento, a moda é um drible ao tempo que passa. E a arquitetura não. A arquitetura é um elemento, né, desse tempo. Acho que ela reflete um tempo, sim, ambas refletem tempos. Mas a moda, ela tá sempre driblando o tempo, e a arquitetura não pode fazer isso. Ambas voltam muito também, né? Sim. Sim. A gente tem releituras, né, passadas. Apesar disso, né? Apesar do tempo da moda é mais rápido do que... Porque a história se repete também, né? Se repete. De outras roupagens, mas ela se repete também. Que bom que volta, né? A gente enxerga muito isso em termos de cores, de texturas, de tecidos, né? Às vezes a gente vê um desfile de moda que vai ter várias cores e várias texturas. Quando a gente vê numa mostra de arquitetura, ela tá vindo pela essa mesma linguagem. É muito interessante ver isso na passarela, por exemplo, porque a gente vive o verde, a cor do século, né? Isso é uma resposta da moda a essa questão sociocultural da sustentabilidade. Está diretamente ligada. O excesso de texturas, né? O pelinho, o fleece fofo. Isso é uma resposta ao mundo touch, que está todo mundo cansado dessa coisa muito touch, muito plana. Então são respostas. A transparência. Tá todo mundo cansado da vida de imagem, da rede social, que todo mundo é maravilhoso, que todo mundo é muito feliz, que todo mundo vive num lugar perfeito, que todo mundo veste as melhores roupas e as melhores bolsas. Então a transparência, ela vem dar uma resposta sobre o que as pessoas estão de saco cheio, na verdade. Talvez pós-pandêmico também teve uma resposta. Né? O estar mais em casa, o viver mais a tua casa. As pessoas olharam para dentro. Conforto, tanto no vestiário quanto, né? Eu acho que a pandemia também trouxe algumas... Sim, no vestir, no morar e no como montar mesa. Eu acho que foi para objetos de decoração, isso se espalhou, assim. Isso sim.
Sim, a gente trouxe espaços mais confortáveis, a gente viu a mudança nas roupas também, veio mais o comfy, né? Uhum. Então, as pessoas pensaram muito no seu lar e pensaram muito em como se vestiam também. Então, a gente viu realmente essa transição e faz sentido o verde ser também a cor do século, porque a gente precisa conectar mais com a natureza. Claro. A gente também percebeu E isso, agora tá vindo né? todos terrosos, né? Na arquitetura também, né? Ia te pedir a tendência de cores. Muito Rosa. na arquitetura e Já eu acho te que na moda devolvo, também, então. né? Isso aí, isso aí. E os suaves, né? Tá vindo bem o amarelinho, manteiga, o pêssego bem suave, assim. Tá, esses toques de leveza, eles estão sendo muito imprimidos, assim, na moda. Ainda não chegaram na arquitetura, eu acho, né? Ainda Sim, não. já. Mas, Porque já? eu posso dizer, porque uma vez a gente tinha muito esses amarelinhos, Aham. esses beges, e daí eles foram substituídos pelo cinza. Então tudo era mais monocromático, frio. Sabe aquele cinza frio? Então o cinza depois foi substituído pelo Fendi, né? O cinza quente. Porque para tirar um pouco aquela. Porque o cinza, ele cinza não, deixa mais frio o né, espaço. enfim, a gente consegue colocar a madeira, no nosso caso, para poder dar aquele para aquecer. Mas eu acho que depois, hoje eu vejo atualmente assim os meus clientes que dizem: "Não, eu não quero mais esse Fendi, eu quero voltar pro areia. pro bege, antigo bege, né? sabe?" É verdade, é verdade. Enfim, eu falo agora por uma questão assim de alguns projetos que eu tô fazendo, que eles querem voltar para aquela coisa mais Natural. Mais natural, madeira né? também, Mas né? Candy, essa volta. eu acho que ainda não, né? A gente teve uma época que tivemos essas corzinhas, mas eu acho que ainda a moda tá à frente da arquitetura Sim. nisso. Sempre. Porque ela preconiza sempre, né? O que tu falou, tem uma rapidez, uma velocidade muito maior. Ela muito mais rápida. Muito ela mais consegue rápida. transmitir muito mais rápido. Mas eu acho que o que é incomum, assim, nessa questão de velocidade entre moda e arquitetura é a base. Né? A gente permanece com essa base que ela fica mais tradicional, né? Uma coisa mais permanente, e aí vai brincando com coisas que podem ser mais itinerantes, digamos assim, que a gente pode trocar com maior facilidade. Que Então, vão ser pinturas, vão ser tecidos, vão ser tapetes. Almofadas. Isso. Então, isso tem uma presença da moda muito forte, assim, muito nessa forte. coisa que a gente consegue trocar com mais velocidade. Então, a gente tendo essa fórmula, base neutra, na moda também, se tu tem uma roupa, né, que ela é tradicional, assim, tu consegue jogar com peças que são mais de tendência, e aí tu muda totalmente o look. Então, acho que é possível fazer isso na arquitetura também, né? A gente consegue seguir essa... Sim, um pouco sim. gratificante tu tirar um piso de laminado embaixo, ter um parquet. achar um- Ai, aham. Gente, né? Que bom que era aquela base Aquela muito bem base feita, sólida, né? né? Os duráveis, né? Um ladrilho hidráulico bonito. Exato. Tirar uma Uhum. forração Charme. de Descobrir carpete, Uhum. exato, né? A escada que vocês encontraram, uma madeira. Não, quando a gente faz alguma reforma no Meia Bosco, é sempre uma caixinha de Pandora. Assim. Ou vai encontrar algo muito legal, ou vai encontrar algo muito difícil de resolver. A gente tá sempre nessa dicotomia. Muito bom. Sim. Sempre, sempre. E tu ter vivido fora e ter bebido, né, tanto da arte, da moda, da arquitetura, né, porque tu viveu em espaços que a arquitetura, ela é icônica, né, Uhum. então a gente estuda muito. Fez diferença na tua vida quando tu voltou para cá? Pô, eu acho Profissionalmente que falando. muito, assim, e trazendo dessas as grandes magazines europeias, assim, que foi muito a base do nosso reposicionamento, que se chama dentro da academia de velho varejo, né? Mas é esse varejo que transpassa aí 100, 150, 160 anos, né? Nos casos europeus, e vão muito bem, obrigado. Mas todos esses velhos varejos, todas essas grandes magazines europeias, elas têm algo em comum que é ponto. Elas estão sempre nos pontos mais icônicos e mais representativos. E isso pela sua história, né? E pela sua E carga valorizam a arquitetura, né? de longevidade. E elas passam a ser uma extensão do turismo na cidade, assim. Elas são uma referência. E elas conversam com a cidade. Elas conversam com as suas cidades nas suas decorações, nas suas manifestações de datas especiais. Então, eu acho que isso é muito legal, porque elas fazem, parte da vida de todas aquelas pessoas daqueles locais. São locais de passeio e não são locais de compra.
Uhum. E é o que eu vejo muito isso no comportamento lá do Manhã Bosco. É um local muito mais de passeio, de Uhum. famílias ali passeando, mas onde o consumo é uma consequência e ele não é uma prioridade, entendeu? O fim é o passeio. Cara, vamos passear, vamos ver o que está acontecendo lá no Manhã Bosco. Eu acho que esse é o grande mote. E, enfim, e dois são esses elementos, esses marcos arquitetônicos e turísticos, assim, que inspiram. E essas cidades são muito assim. O Le Bon Marché é isso. A Lafayette nem se fala, Printemps. Eu ia te falar da Lafayette. Prédios icônicos, assim, A são gente prédios lindos. ia para conhecer o espaço. Tem elementos muito característicos de cada um. E aqueles elementos são preservados, eles são usados na comunicação, e tu acaba indo muito para visitar e para curtir o que está acontecendo dentro daquela atmosfera que não fala sobre moda, fala sobre cultura. Uhum. E eu acho que isso é legal, essa intersecção que se dá entre arquitetura e moda, ela é cultural, Uhum. porque é reflexo cultural. Uhum. Então, Tu acha que valorizar uma boa arquitetura também facilita as vendas? com certeza, eu acho que reflete bem, assim. Pô, eu acho que os arquitetos também são clientes da Manhã Bosco porque eles devem valorizar de alguma maneira o que a gente valoriza, né? Uhum. E consumo é isso. Hoje consumir, ele é... Eu sempre digo que é quase como um ato político. Tu quer consumir com quem tu compartilha valor. Isso aí. Se aquela empresa está compartilhando um valor que tu preza, que é estética, que é valorização do passado, tu vai dar o prestígio da tua presença naquele local por isso. Uhum. Tu não vai numa loja nada a ver, uma empresa que tu não concorda com valor, com princípio, tu não vai comprar, entendeu? Isso é um movimento cultural muito forte, claro. né? Tu vê no teu dia a dia isso. Total. As pessoas entram lá e pedem por marcas. Que decisão de consumo é racional. 80% das decisões de consumo, elas estão feitas com base em aspectos emocionais. Uhum. É o que significa entrar naquela loja. E mesmo que seja subconsciente, porque às vezes não é. Às vezes tu não tá... eu tô aqui comprando porque eu gosto... Mas, de alguma maneira, o carinho que tu sente por aquele local, ele te leva até lá. Não te leva até o shopping. Que é um lugar frio, que é um lugar impessoal, que é um lugar onde tudo ali é sobre consumo, é sobre compra, é sobre promoção, é sobre informação de preço. Uhum. Não, tu tá num lugar que tu te sente melhor, que não é sobre preço e promoção, que tu tá ali passeando com a tua filha, que tu consegue ver coisas para tua casa e, ao mesmo tempo, experimentar um casaco legal que tu viu na internet. Então, tem um aspecto comportamental da jornada de compra ali da Manhã Bosco que é muito peculiar. E que me retoma muito agora, voltando para tua pergunta, ao que acontecia nessas lojas. Uhum. Porque a gente, na Quicksilver, por exemplo, a gente tinha uma relação muito próxima com todas elas. Então a gente ia até elas. Era diferente vender para elas do que vender para as grandes superfícies de fast fashion, por exemplo. O processo de compra já é diferente. Porque é outro significado, porque é outro carinho, porque é outro penso de como valorizar o produto dentro da loja, e não só que vai vender rápido, o logo grande. Então, todo o processo é diferente. Eu acho que quem observa, percebe, assim. O que eu gosto também no Manhã Bosco, enfim, a gente está falando agora, porque esse case de sucesso para a cidade, por mais que agora tu esteja bem grifado, né? Tu tá trabalhando com grifes boas lá, né? Que são outros nichos, né? A perfumaria, a Prada, enfim. A pessoa que continua frequentando, ela não se sente intimidada, porque... Sim. Esse é o maior desafio, essa cadência aí é super desafiador. Mas eu acho muito legal, porque consegue manter aquele mesmo coração da loja, que tu não se sente tipo assim, só porque agora estamos com, né, essas grifes, essas marcas, então eu não vou mais. Não, eu vou continuar indo. Certo. Né? Por mais que eu não vá comprar, olha que legal, né? Que tu tem um setor que tu pode circular, tu pode... Tu sabe que esse movimento... Eu tô falando demais, eu tô achando aqui. Não, vocês me interrompam, por favor. Imagina. Mas esse movimento, ele foi muito difícil, assim. Porque numa primeira volta, o espaço comunica, né? Então, a gente começou a limpar a loja, a gente começou escolher melhor o produto. E não que não era boa a escolha de antes, mas é que a gente reposicionou para se diferenciar da categoria. A gente pensou que a única maneira da gente sobreviver num mercado cada vez mais competitivo e com essa questão de internet e tudo mais, era realmente se diferenciar da categoria. E isso não quer dizer que a gente elitizou.
mas a gente também elitizou. Foi parte do processo, mas não foi o cerne da questão. Então, tipo, a gente começou a oferecer uma loja mais organizada, um penso melhor em jornada de compra, em vizinhança de marca. E isso, num primeiro momento, afastou talvez a tiazinha que estava acostumada lá com a loja XYZ e também com o Manhã Bosco, e ela não via mais aquela bagunça, ela dizia, meu Deus, agora tá tudo mais caro aqui. E nem era verdade. Porque se ela botasse a mesma calça na loja X e a mesma calça do Manhã Bosco, a do Manhã Bosco era mais barata. Só que o cheiro, a música, o jeito do manequim tá vestido, o jeito da calça tá organizada em paleta de cor, aquilo pra ela era mais caro. Claro. Entendeu? Então a gente teve que romper essas barreiras de preconceitos sobre uma loja organizada, um espaço organizado é mais caro? Sim ou não? Não. Tá, provei que não. E aí teve outros, né? A loja da vovozinha. Então a gente teve que rejuvenescer base também, através de mix de marcas, de vizinhança de marca. O high-low. O high-low é uma tendência que começou lá em 1990, quando as modelos começaram a ser parte da estratégia do mercado de alta moda. Então, tipo, contratava, não era a era Gisele Bündchen, foi antes. Que as modelos iam lá, faziam o shooting da Chanel e ganhavam uma bolsinha, não ganhavam um cachê milionário, ganhavam uma bolsinha. Aí elas estavam vestindo sua calça jeans básica, sua camiseta branca básica, e elas tinham a Chanelzinha ali que era o high-low delas. Elas não eram ultra milionárias. Na época era esse o cachê. E virou um movimento de moda até hoje, que tu não precisa estar todo grifado, né? Tu pode ter uma bolsa legal no teu guarda-roupa, 2, 5, dependendo qual é o apreço que tu dá para aquilo, enfim. Mas tu vestiu uma camiseta branca da Hering bem cortada e uma calça jeans da Levi's e um tênis confortável nos teus pés, tu não precisa mais nada. E aí tu pode jogar aquela tua bolsa, aí tu pode jogar um casaco super especial, um trench coat da marca X ou uma bolsa da marca Y, que é o high-low. Então, a gente pensou muito, cara, eu posso oferecer marcas mais legais, eu posso fazer pop-ups de marcas renomadas, mas eu não posso deixar de ter a minha boa malha de segunda pele, a minha boa camiseta da Hering a R$39, e também posso atender com um produto de alto desejo. E na arquitetura também. Para tu ter um ambiente, entre aspas, sofisticado, né, com valor agregado, tu não precisa só ter a pedra móvel de mais cara, só o móvel do design. Até porque fica branca. Né? Tu tem toda essa... Eu acho que também na arquitetura a gente tem muito esse high-low, né? Ou aquela peça de antiquário junto com uma peça mais minimalista. Uma peça de família, que a pessoa carrega memória ali, afetiva. Que tu faz um restauro bacana. O antiquário que eu digo né? Tu ter aquela raiz que a gente fala, aquela base, aquela... Então, eu acho que também, por isso que também a gente tá bem ligado também na arquitetura e na moda e na arquitetura. E às vezes na arquitetura nem tem uma peça que tenha um valor, né, assim, de antiquário, mas tem um valor sentimental para a pessoa. Então a gente tem que ter valorizar, esse dom, né, de dizer também para a pessoa de um jeito sutil, enfim, sim, é uma peça que pode ficar, a gente tem como valorizar, mas temos que fazer alguns investimentos nessa peça e transformar essa peça em algo realmente interessante, né? É que é o papel de resguardo de memórias, né? Que a arquitetura tem muito, isso assim. aí. E que acontece em algumas peças icônicas de moda, é um resguardo de memória, é uma peça, enfim... Uma Le Creuset da vida. Uma Le Creuset, ela tá na moda casa, mas ela é um resguardo geracional na França. Tu recebe a panela da tua avó e ela te dá de presente aquela panela que ela usou a vida inteira e ela tá ali, maravilhosa para uso. São resguardos de memórias. A arquitetura e a casa têm um papel sensacional, né, sobre isso. E eu acho que essa questão, então, da modernização do prédio do Manhã Bosco foi uma coisa que foi junto... A gente percebe, o público, né? Percebe que foram coisas que andaram juntas. Então, tudo isso que tu falou agora e que tu trouxe da vovozinha e daquela... é uma mudança, mas é uma mudança que, como veio em conjunto, ela não foi sutil. Ela foi sutil, mas ela é uma coisa que ela tem um impacto. Sim. Porque se tu perceberes a fachada, todo o trabalho da vitrine... Para quem lembra da não vitrine, era visto.
Não era visto. Não era visto. E Não tem era gente, visto. tinha gente na época que dizia, mas que tristeza que tiraram todas aquelas cores, porque a galera tava fumada, entendeu? É o Mas costume. assim, tu vê só, né? Tipo, o que eu vou Então, dizer mais? O que tu vê hoje, tu vê o Manhabusco e tu vê o produto, O produto. do Manhabusco. Valorizou o Então produto. é uma coisa que é a prova real, né? De que as Sim, duas sim. coisas andam juntas e parabéns, Obrigado, maravilhoso. obrigado. Maravilhoso. Que bom. Pedro, pra finalizar, tendência, o que que tu enxerga pra frente? O que que tá vindo que tu acha que vai mudar a moda e vai mudar a arquitetura? Que difícil. Né? O que que tu tá vendo de mudança cultural, social? Vai ditar a moda agora. É. Nossa. Isso! Eu acho que mudança... Quero um furo! O que eu acho? Em termos de cor, assim, basicamente, os terracotas, eles estão muito fortes. Em termos de postura de marcas, presença e proximidade, que eu acho que isso fala com moda, fala com arquitetura também, é tu estar próximo, tu se fazer presente, tu se relacionar de um jeito muito mais humanizado. Isso é uma volta, né? As voltas. É isso que vai pautar a relação do mercado de moda com o consumidor, e é assim que o mercado de moda vai se manter relevante para o consumidor. Porque a gente está num mundo que tu tem muita opção. Então, tu só vai continuar relevante se tu for presente, se tu for próximo e realmente tu compartilhar um valor, um propósito. Eu acho que isso é sine qua non, assim, no mercado de moda. Tá todas as marcas indo por esse caminho e todas buscando ressignificar a relação. Seja através da literatura, seja através da arquitetura. De alguma maneira, eles estão tentando conectar de verdade, assim, com um propósito para se manter relevante. E eu acho que fica muito a questão de procedência e durabilidade, a questão do artesanal, isso tudo está sendo resgatado com muito, muito cuidado pelas grandes casas de moda do mundo e vem refletindo de cima para baixo. Perfeito. Muito bem, não queria encerrar o programa, mas terei, né? Foi muito bom o bate-papo. Então, vamos lá. Encerramos mais um episódio do Muito Além de um Projeto. Muito obrigada a Dayana, a Flávia e ao Pedro, e a você que nos escutou. Se quiser conhecer melhor a Sala de Arquitetos, siga @Sala de Arquitetos no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 54 99904 7569. Você pode ouvir todos os episódios no YouTube e no Spotify. Até a próxima!